A atenção de todos para a apresentação de Marina Tortolo. Tá bom. Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Marina, trabalho na BASF há 20 anos, sou responsável hoje pela área de desenvolvimento de mercado da empresa, e a gente veio falar aqui um pouquinho para vocês, mostrar a evolução no manejo da podridão floral. Bom, pessoal, falando um pouquinho do histórico da BASF na citricultura, esse é o nosso portfólio BASF. Hoje a gente tem um portfólio robusto quando a gente pensa em citros, e a BASF é uma empresa de inovação. E a gente tem a oportunidade hoje para trazer para vocês um grande lançamento para o manejo da podridão floral, que a gente vai falar para vocês do Melira. Mas também já trazer mais inovações. O ano que vem, na Expo Citros, a gente vai trazer um grande lançamento BASF, que é o Esquadrão Psilídeo, né, que são 2 novos inseticidas que a gente vai trabalhar no manejo aí do psilídeo, tá bom? Eficon e Vinco. Pode passar. Acho que está desligado, eu acho. Pronto. Pessoal, então a gente vai falar um pouquinho, mostrar para vocês quais são as características do novo fungicida Melira, pensando aí na podridão floral. Bom, para quem não teve a oportunidade de conhecer esse fungicida, a gente traz para o mercado da podridão floral um novo triazol para o mercado. E quando a gente fala de um novo triazol, a gente não está falando aí, quando a gente pensa em tebuconazol, difenoconazol. Por quê? A BASF é uma empresa de inovação. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês o que o novo triazol da BASF, ele traz de diferente em relação aos triazóis de mercado. Tá bom? E para quem não conhece esse produto, além do triazol, a gente tem junto na molécula a piraclostrobina, né, que é o COMIT, que vocês sabem da qualidade que o COMIT promove para fruto, não só pensando na produtividade final, mas retenção de frutos por pé e a qualidade final a campo. Bom, a dose... Ixi, não é para... Pode voltar, pode voltar. Não, pode voltar mais um. Isso, perfeito. Bom, e a dose que a gente vai trabalhar do Melira é a dose de 400 ml por hectare. Tá? O nosso posicionamento hoje, o foco é para a podridão floral, mas é um produto que também pode ser trabalhado para o manejo da pinta preta. Vou tentar mudar aqui, peraí, só para mim. Mira para cá. Não foi? Não está indo. Não funcionando até agora. Não está indo. Pode mudar. Bom, pessoal, e falando um pouquinho desse novo triazol da BASF, o que ele traz de diferente dos triazóis que vocês já conhecem do mercado, do difenoconazol e do tebuconazol? Bom, vocês estão vendo na tela uma molécula. Essa molécula é uma molécula de um triazol. E a BASF, ela é uma empresa química. O que ela fez com a molécula do triazol? Ela inseriu um ligante na molécula. Vocês estão vendo aí de coloração alaranjada. E o que permite que essa molécula faça de diferente dos triazóis que já estão presentes no mercado? Faz com que a molécula do triazol, ela tenha o quê? Uma flexibilidade. Ou seja, vamos pensar num cenário onde a gente tem uma pressão de seleção com os triazóis que a gente já trabalha. Aplicações sequenciais de tebuconazol, aplicações sequenciais de difenoconazol. Tendência que a gente cria uma resistência a campo. E o que esse triazol traz de diferente, pessoal? Por inserir esse ligante na molécula, faz com que essa molécula tenha uma flexibilidade. Ou seja, se os triazóis de mercado deixarem de ter uma eficácia, um controle, o nosso novo triazol, ele tem a capacidade de atingir o sítio-alvo, tendo um controle efetivo em cima da podridão floral. Além desse efeito Power Flex, né? Power, porque o triazol consegue atingir o sítio-alvo, e Flex, pela flexibilidade da molécula, é um produto extremamente seletivo. Tá? Então, é um produto que pode ser aplicado em qualquer fase do ciclo. Um produto que a gente não vai ver fitotoxidez a campo. Bom, em relação à sua absorção,
Quando eu comparo a absorção desse novo triazol aos triazóis de mercado, o que a gente observa nesse gráfico, pessoal? A gente observa que na reta coloração verde é a absorção do novo triazol da BASF, do Revisol, e a reta vermelha é a absorção do triazol que a gente já conhece, que são os triazóis que são utilizados a campo. Então, a gente observa o quê? Uma absorção 24 vezes mais rápida aos triazóis comuns do mercado. E qual que é o benefício de ter uma absorção mais rápida, pessoal? É ser protegido. Então, se vier a chover uma chuva na sequência, ele está com uma absorção, está com uma proteção maior aos triazóis de mercado. Bom, e aqui eu queria compartilhar com vocês, é um pesquisador, Madalosso, hoje é um especialista na parte de fitopatologista, e aqui, pessoal, ele traz de forma muito didática, mostrando o diferencial desse triazol, desse novo ativo da BASF, em relação aos triazóis presentes a campo. Olá, amigos do canal, eu queria comentar com vocês algumas coisas relacionadas aos triazóis, e está vindo no mercado um novo triazol, né, chamado mefentrifluconazole, e eu quero tentar te mostrar como é que funciona através dessas peças do Lego aqui. Para a gente ter uma ideia como é que ele funciona, vamos entender como é que funciona um triazol normal, né? Por exemplo, isso aqui, ó, esse aqui é como se fosse um tebuconazole, tá? Ou ciproconazole, ou difenoconazole, onde o anel triazol dele está ligado junto na molécula de forma rígida, né? Então, se tu tem um sítio-alvo, né, esse no fungo, tá? Esse triazol vai entrar aqui e vai ter ação e vai matar o fungo. Se esse fungo fizer uma mutação e mudar a posição do sítio-alvo, né, o teu triazol não consegue fazer o alcance e aí começa a perder eficácia, né? E o que acontece, né? Para a gente ter esse novo triazol, foi desenvolvido, né? E a empresa que trabalhou com ele foi a BASF, trabalhou com uma porção diferente dentro da molécula dos triazóis, né? Que é essa parte amarela aqui, que é chamada de um ligante de isopropanol, tá? Isso é uma porção de ligação dentro da molécula que faz o quê? Ele faz com que essa molécula tenha um movimento e forma uma espécie de gancho, tá? E isso facilita muito a atividade desta molécula dentro de patógenos que porventura vão ter algum cenário de resistência aos próprios triazóis, e aí ela consegue ter uma versatilidade bastante grande, né? Por exemplo, se tu tiver nesse cenário aí, o teu patógeno está nesse cenário com essa posição do sítio-alvo, ele consegue fazer essa ligação também sem problema nenhum. Se o patógeno mudar a posição do sítio-alvo por algum processo de resistência ou seleção, né, o que acontece? A molécula consegue se ajustar e aí tu consegue fazer com que ela atinja o sítio-alvo também da mesma forma. Então, o que acontece? Essa versatilidade aqui que tem dentro da molécula, e é só do mefentrifluconazole por causa desse ligante de isopropanol, confere ele uma boa eficácia em cima de doenças, e isso tem fomentado uma série de produtos que vão vir com esse triazol novo. E lembra, não é um triazol lentione, não é que nem proteoconazole, por exemplo, é um triazol normal, só essa porção amarela aqui que confere ele essa movimentação e um efeito totalmente diferente, tá? Características boas também interessantes dessa molécula, por exemplo, tem uma baixa solubilidade em água, né? Então é uma vantagem até para ele não ser tão movimentado na planta ou ter uma descendência muito grande, né? E outra coisa também muito importante, especialmente falando em triazóis, ele tem um KOW que, vamos chamar assim, não é um KOW tão alto, é um KOW em torno de 3.4, tá? O que quer dizer isso aí para nós? Ele não é um KOW que fica tão grudado nas membranas, ele tem uma boa mobilidade dentro das membranas, ou seja, a seletividade dele é muito grande, né? Então a capacidade dele, por exemplo, de causar fitotoxicidade é muito baixa, para não dizer quase nula. Então muitos ensaios que a gente faz, inclusive estresse hídrico, aplicando ele de diversas formas, eu não tenho uma foto para mostrar a fitotoxicidade desse cara aqui, tá? Então ele é bastante seletivo justamente por essa característica dele aí, ou essas características que vão ajudar esse produto a ter uma performance muito boa no campo aí. Tá joia? Se gostou, dá um joinha aí, compartilha e vamos falando. Feito, um abraço, tchau.
Pessoal, eu gosto bastante desse vídeo, que ele traz de uma forma muito didática, né? Acho que acredito que todo mundo já brincou de Lego, e ele mostra aí o diferencial do novo triazol da BASF em relação aos triazóis de mercado. Não está passando, vou ter que pedir ajuda aqui. Passa aqui para mim, que precisa ver o que está acontecendo, deixa eu... Olá, amigos do canal, eu queria comentar com vocês algumas coisas relacionadas a... Bom, pessoal, cistrobina com tebuconazol. E aí, o que a gente observa? O pesquisador, ele avaliou a porcentagem de flores sintomáticas, e quando a gente compara aí o primeiro resultado da primeira safra, a gente vê aí uma menor quantidade de flores sintomáticas do Melira em relação ao padrão de mercado. Tá? E numa segunda safra, a gente observa aí o resultado novamente aí, apesar de não ter uma diferença estatística, o produto entregando uma excelente performance, uma excelente eficácia em cima da podridão floral. Vê se passa. Só. Bom, e agora, pessoal, eu vou trazer alguns trabalhos de geração de demanda da área comercial para apresentar para vocês não só a eficácia do fungicida Melira, mas os benefícios que ele traz para a citricultura. Bom, esse é um trabalho que a gente fez na variedade Valência, é um pomar aí de 15 anos na região de Estiva Gerbe. Bom, e esse foi o manejo realizado na fazenda do produtor. Manejo BASF, a gente iniciou as aplicações com o fungicida Melira. A dose, a recomendação desse fungicida é 400 ml por hectare. E o momento de aplicação foi no início de cabeça de alfinete, cabeça de fósforo. E fizemos a rotação com o nosso fungicida Orquestra. Tá? Então, em manejo BASF iniciou com Melira, rotação com Orquestra, Melira, Orquestra e Melira. Esse foi o manejo realizado a campo. Quando a gente vai para o manejo padrão do produtor, ele fez o quê? A mistura de azox com difeno, triflox com tebuco, azox, difeno, triflox e tebuco e azox, difeno. Esse foi o manejo padrão do produtor. Bom, e o que a gente avaliou, pessoal? A gente marcou 5 plantas no pomar e a gente marcou 10 ramos por planta. 5 ramos de cada lado, para a gente poder avaliar o quê? Pegamento de fruto e porcentagem de flores com sintoma da podridão floral. Bom, quando a gente vai na média de sintomas com flores, né, então a gente vê que o manejo padrão hoje, a gente teve uma média de 7,6 flores com o sintoma da podridão floral, enquanto a área BASF, manejo BASF, 2,6, ou seja, uma menor incidência da podridão floral. Quando a gente vai avaliar média de frutos pegos por ramo, a gente tem uma média aí de 2 frutos pegos a mais por ramo avaliado. Bom, essa é alguma foto da área para mostrar a sanidade do manejo BASF em cima de podridão floral. Então, aqui é manejo BASF e aqui, no manejo padrão do produtor, a gente já ainda vê a presença aí da podridão floral. Bom, pessoal, e essa é uma foto da área, né? Então, esse é o grande diferencial do Melira para a citricultura. Então, aqui a gente vê o manejo BASF realizado. O que a gente pode ver nessa foto, pessoal? Maior quantidade de fruto por pé. E se eu tenho uma maior quantidade de frutos por pé, isso no final da colheita vai me refletir uma maior produtividade. Além da maior produtividade e quantidade de fruto por pé, a gente vê a campo, pessoal, o vigor da planta. A gente vê mais folhas, a gente vê a planta fazendo mais fotossíntese. Por isso, a gente vai ver o benefício do Melira, além do controle da podridão floral, é a produtividade final a campo. Bom, e aí quando a gente faz a avaliação de peso de 200 frutos, área BASF, pessoal, peso médio de 200 frutos, 51 kg. Ou seja, 4 kg mais em relação ao padrão produtor. Olha a área padrão, peso de 200 frutos, 47 quilos.
Bom, e aí a gente sabe que além do aumento de produtividade, o Melira, ele vai agregar no quê? Frutos maiores e fruto com uma melhor qualidade final. Então a gente tem aqui peso médio de 200 frutos, 234 gramas, enquanto padrão 210. Nós estamos falando aí de 20 gramas a mais por fruto. E quando a gente vai avaliar o diâmetro, tem 75 milímetros baixo e padrão 73. Ou seja, estamos trazendo para o mercado um produto muito efetivo para o manejo da podridão floral e, além, entregando ao agricultor um fruto de melhor qualidade e uma maior produtividade final. Bom, e quando eu vou para a produtividade, né, o que a gente faz para vocês verem o benefício do Melira? A gente colhe 4 plantas, área base, área padrão do produtor, e a gente faz uma média dessas 4 plantas. Então, ou seja, uma planta da área base produziu 155 quilos, enquanto o padrão, uma planta produziu 119 quilos. A gente separou a colheita de frutos maduros e frutos verdes, e no final a gente fez a soma de frutos maduros e verdes. Então, uma planta base produziu quase 180 quilos, enquanto uma planta padrão do produtor, 141 quilos. Ou seja, pessoal, uma planta base entregou 38 quilos a mais por planta em relação ao padrão do produtor. E aí, quando eu faço, pensando aí no talhão, onde a densidade estava de 408 plantas por hectare, né, o manejo BASF entregou, pessoal, 360 caixas a mais por hectare em relação ao padrão do produtor. Então, o que a gente fala? Considerando hoje a caixa numa média de R$ 45,00, o retorno sobre o investimento está na média aí de R$ 16.000 por hectare. Perfeito? Bom, esse é um outro trabalho, esse já é em pomar de sequeiro, né, onde a gente fez aí numa variedade lima verde, e a gente fez aqui um pomar de 11 anos, e aí alguns resultados positivos do Melira. Manejo básico, pessoal. Iniciamos com Melira, rotacionamos com orquestra, e o manejo padrão do produtor, Triflox mais tebuco, piraclostrobina, Triflox mais tebuco, trifloxestrobina e trifloxestrobina mais tebuconazol. Bom, e aí a gente fez a avaliação de média de flores com sintomas e a média de frutos pegos a campo. Então, aqui um trabalho, quando a gente falar de flores com sintoma, área manejo base 2,4, a média de flores com sintoma, onde a área padrão do produtor 5,8. E quando a gente vai na média de frutos pego, a gente teve uma média de um fruto pego a mais em relação ao padrão do produtor. E aqui foto, pessoal. Então, no momento da avaliação, para conhecer a eficácia do Melira, a gente vai para campo e a gente vê aqui manejo básico com uma excelente sanidade, um excelente controle para a podridão floral, enquanto manejo padrão, a gente já vê a presença do coletótrico e o sintoma aí característico, que é a estrelinha. E aqui uma área do foto do pomar, mais fruto por pé em relação ao padrão do produtor. Ponto importante, pessoal, para quem tiver interesse de conhecer o benefício do Melira, a BASF, nós estamos com uma área próxima aqui da região, em Limeira, a 26 quilômetros, e lá nós estamos com o manejo BASF de Melira em rotação com orquestra. Então, se vocês tiverem interesse de conhecer o benefício do Melira, entre no estande da BASF, procure a equipe BASF, que a gente pode marcar um dia para fazer a visita e vocês possam conhecer os benefícios do Melira a campo, tá bom? Bom, e aí a gente faz a média de novo da produtividade. Uma planta área BASF produziu 27 quilos, enquanto uma planta padrão 18 quilos. Ou seja, pensando no pomar de sequeiro, uma planta BASF produziu 8 quilos a mais por planta. E aí, pessoal, a gente sabe que cada fruto importa a campo. E quando eu vou fazer essa avaliação em produtividade por hectare, a gente viu que o manejo BASF produziu 150 caixas a mais por hectare. E aí, pegar o preço hoje da caixa 45, nós tivemos um retorno aí de 6 mil, quase 7 mil reais por hectare.
Bom, e aqui eu achei uma oportunidade também para a gente trazer um trabalho em Murcote. Hoje a gente sabe que a Murcote, uma das principais doenças é a alternária. A gente está trazendo o Melira, um processo de extensão de bula aí, né, para uma das principais doenças. Mas aqui, pessoal, o resultado do Melira, ele foi ainda mais expressivo quando a gente pensa em produtividade e tamanho de fruto. Então, é um trabalho que foi feito no pomar de sequeiro, variedade Murcote, e um pomar de 12 anos. Bom, manejo base, Melira e orquestra, padrão do produtor, é o padrão que a gente já conhece, mistura de estrobilurina e triazol. E aqui, pessoal, fizemos a mesma avaliação, a média de frutos pegos por campo. E quando a gente vai no área padrão 8.8, área base, 2 frutos pegos a mais por ramo. E aqui a foto do pomar, pessoal. Veja o vigor da planta, né? Nós estamos falando aqui de maior quantidade de frutos por pé e uma planta muito mais saudável a campo. E aí, pessoal, a gente faz o peso de 200 frutos. Olha aqui, peso de 200 frutos, área base 40 quilos, ou seja, 10 quilos a mais em relação ao padrão do produtor. Peso médio de 200 frutos padrão pesou 30 quilos. E aí a gente vai para a qualidade final. Então aqui a gente fez também a média, né, o diâmetro da Murcote. Então o que a gente observa, pessoal? Frutos maiores em relação ao padrão do produtor. E aqui a gente consegue observar, pessoal, a sanidade. Veja, próximo ao umbigo, né? A gente vê aqui que já está em processo de apodrecimento, enquanto aqui a gente está entregando um fruto com uma melhor qualidade final. Então, nós estamos falando do peso médio de 202 gramas, enquanto o peso médio padrão 153 gramas, ou seja, uma entrega de frutos maiores a campo. Aqui, o peso médio, 200 frutos. Então, o que a gente observa, pessoal? O controle da alternária. Então, a gente vê que o Melira ele tem uma ação muito efetiva em cima de alternária em relação ao padrão do produtor. E a quantidade de frutos, né? Para eu poder comparar a produtividade, 200 frutos base precisou de 2 caixas, enquanto o padrão do produtor encheu com uma única caixa. E aqui a gente fez a avaliação da produtividade. Então, uma planta base produziu 68 quilos, enquanto uma planta padrão, 45. Ou seja, uma planta base produziu 22 quilos a mais a campo. Se a gente considerar aí o quilo da Murcote, quando a gente colheu em agosto de 24, que estava R$ 4,40, a gente tem aí, né, R$ 100 a mais por planta. Esse é o retorno que o Melira traz, pensando aí na produtividade de Murcote. Bom, e essa é a média, pessoal. Eu não quis trazer todos os trabalhos, mas é uma média das variedades e dos pomares que a gente já realizou a campo. Então, aqui nós temos na região de Aguaí, Bauru, Mococa e Estiva, as variedades Lima Verde, Pera-Rio e Valência, as idades do pomares, e aqui eu tenho, né, a produtividade, quanto de caixas a mais manejo base produziu. Então, aqui nós temos 150 caixas, 151 caixas, 282 caixas, e aqui 360 caixas a mais por hectare. Tá? Esse é o que o Melira, além do controle da podridão, tem a mais de benefício para a citricultura. Então, uma maior produtividade. E aí, quando a gente vai para Murcote, né, a gente vai avaliar toneladas por hectare, manejo BASF deu quase 19 toneladas a mais por hectare. E, bom, peso de frutos, né? Então, quando a gente pega a média das áreas realizadas, nós tivemos aí um incremento de 5 gramas, 13 gramas, 13 e 24 gramas a mais em relação ao padrão do produtor. E quando a gente vai para Murcote, gente, olha o benefício, nós estamos falando aí de 50 gramas a mais por fruto. Então, a gente entrega frutos maiores e um fruto com uma melhor qualidade final. Bom, e diâmetro de fruto? Então, a gente está falando uma média aí de 2 a 3 milímetros a mais por fruto. E aqui, quando a gente fala em Murcote, nós já estamos falando de quase 8 milímetros a mais por fruto.
E quando que a gente inicia esse manejo, né? Vocês sabem mais do que eu. O manejo a campo ele é iniciado na cabeça de alfinete, cabeça de fósforo, e a gente tem que proteger até o estágio de chumbinho. Então, é extremamente importante a gente iniciar o manejo na cabeça de alfinete e finalizar esse manejo da podridão floral no estágio que vocês conhecem a campo como chumbinho. E como que fica nosso posicionamento, né, quando a gente pensa em manejo da podridão floral? Então, a gente vai iniciar com o Melira, no alfinete, Melira, 400 ml por hectare. Intervalo de aplicações, pessoal, sempre utilizando bom senso. Está favorável para a doença, eu trabalho intervalos menores. Não está favorável para a doença, eu posso estender esse intervalo para 10, 12, até 14 dias. Tá? Então, sempre utilizar o bom senso. E aí eu venho com a rotação do Orquestra, Melira e Orquestra, pensando em podridão floral. Bom, e aqui eu gostaria de compartilhar com vocês, poderia estar chamando o nosso cliente aqui para falar ao vivo, mas nada mais importante para a BASF é a percepção do cliente, é o valor que ele vê do produto a campo. Então, eu vou compartilhar com vocês um vídeo aqui do produtor Tony Simonetti, para falar um pouquinho da experiência dele com o fungicida Melira. Este conteúdo é direcionado a agricultores e profissionais do setor agrícola. Meu nome é Antônio Carlos Simonetti, sou produtor na região de Aguaí e no sul de Minas Gerais. Sou a quarta geração da minha família. Estamos aqui desde 1984 nessa propriedade. Na família nossa já, como se diz, corre suco de laranja na veia nossa, né? E a gente tem orgulho de falar que a gente trabalha com fruta de mesa. E quando você trabalha com fruta de mesa, você tem que cuidar da casca dessa fruta, você tem que tratar muito bem para chegar lá na ponta o consumidor ficar feliz com a sua fruta. A podridão floral é de extrema importância, ela impacta bastante na produtividade, né? Isso, se você não cuidar desde a flor, no caso lá, que é quando começa a nova safra, né? E em seguida vem a pinta preta, que é uma segunda doença também de extrema importância para a fruta de mesa. Se você tiver a pinta preta na mesa, você não consegue mandar no consumidor de fruta in natura. Então a BASF tem que trazer uma nova molécula, essa área que nós estamos aqui agora, e colhendo os resultados. Estamos vendo aqui a menor incidência do coletrótio aqui, e você vê que uma florada que veio depois também, essa fruta está pega aqui na planta, então você tem que ter o maior número de frutas na planta, para diminuir seu custo lá na frente, você ter uma rentabilidade melhor. Melira veio aí para somar junto na questão da podridão floral e é de extrema importância, que a gente sempre pede. Nós temos poucas moléculas. Uma molécula nova entrando no mercado vem para somar e agregar valor. E falando da questão do coletrótio, né, é de extrema importância você começar a cuidar a partir desse momento, ó, que você tem que ter o início da proteção na flor. Então aqui começa você ter a produtividade sua. Se você não proteger isso aqui, chuva e vem, se você não pulverizar, pega o coletrote e a produção sua acaba caindo. A florada, onde você tem que entrar com o tratamento. Se você não entrar com o tratamento, vai acontecer isso aqui, a estrelinha, por isso chamando estrelinha, a estrelinha da fruta que fica fixa na planta aqui. E se você cuidar, o resultado é esse, né? Vários chumbinhos aqui, sem índice de coletrote nenhum e com bom pegamento aqui. Então, é extrema importância você cuidar do coletrótio. Pessoal, então, o Melira hoje ele vem aí para auxiliar os agricultores, pensando na questão de manejo e trazendo aí, além de um controle efetivo na podridão floral, a gente entrega todos esses benefícios que vocês viram. Um fruto de melhor qualidade e uma maior produtividade final. E bom, pensando na podridão floral, o nosso foco, o nosso posicionamento base é o Melira. Mas nós não podemos esquecer do Comet, né? Hoje o Comet, quando a gente pensa em citros de mesa, hoje ele leva a liderança nesse mercado, porque a gente sabe do benefício desse produto. Não só pensando em controle de pinta preta, mas a qualidade final que o Comet entrega para o agricultor. Tá? Além de produtividade maior e retenção de frutos por pé a campo. Então, o nosso manejo para pinta preta continua com o Comet aí a 300 ml por hectare a campo.
Bom, e aí, aproveitando a oportunidade e já finalizando a apresentação, nós temos um herbicida, estamos chegando quase próximos às aplicações desse produto, o HIT, né? Quando a gente fala em manejo de plantas daninhas, hoje a referência a campo é o HIT, né? Um herbicida que tem uma excelente ação não só em buva, mas em outras plantas daninhas de folhas largas, tá? Então, o HIT é uma ferramenta extremamente importante para o manejo dessas plantas daninhas. Recomendação BASF do HIT hoje, a gente trabalha a dose de 50 a 70 gramas por hectare. Fortaleza dele, folhas largas. Então, o HIT, toda vez que a gente trabalhar campo, a gente necessita de parceiro na recomendação. Tá? E outro ponto importante, não devemos esquecer da adição do óleo, seja ele um óleo mineral ou vegetal, na recomendação de HIT a campo. Bom, pessoal, finalizo a minha palestra. Esse é o nosso portfólio, são os nossos produtos. Qualquer dúvidas, questionamentos, pessoal, procure a equipe BASF, nós vamos estar aqui até o final do evento. E quem quiser fazer a visita conosco para ver os benefícios de Melira aqui na região de Limeira, procure a equipe BASF, que a gente marca e faz esse agendamento a campo. Tá bom? Obrigada aí pela atenção, pessoal. Uma salva de palmas para Marina Tortolo. Muito obrigado, Marina. Temos um diretor aqui para fazer a entrega de uma lembrança para a Marina pela sua participação, por favor. A diretora está ali. Agora eu vi. Marina, por favor, se posicione ali por uma foto em frente aos patrocinadores, da qual a BASF também é